Nas vendinhas dos Estados Unidos, Austrália e Japão, tu pode achar os ovos lá na geladeira, junto com o leite e o queijo. Mas em muitos outros cantos do mundo, os ovos ficam lá na prateleira, na temperatura do dia a dia, junto com as coisas que não azedam. É bom saber que o povo dos dois jeitos de guardar os ovos come eles todo dia, quase sempre sem se incomodar. Agora, qual é a diferença? A resposta tá na salmonela, um bicho chato que pode entrar nos ovos de duas maneiras, ou ela entra lá dentro antes da galinha botar o ovo, geralmente quando os órgãos reprodutores dela estão infectados, ou então ela entra pela casca porosa do ovo, quando o ovo encosta em coisa suja, tipo cocô de galinha. Nos Estados Unidos, os criadores de ovo estão preocupados em evitar que a salmonela entre pela casca. Para isso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos manda lavar todos os ovos direitinho. Eles lavam com água quente, bem mais quente do que a temperatura dentro do ovo na hora da lavagem, para não puxar água suja pela casca. Depois disso, passam um detergente e um desinfetante químico, tipo cloro, e dá uma boa enxaguada nos ovos. Aí eles deixam os ovos secarem direitinho, o que ajuda a evitar que bichos entrem pelos poros do ovo. Para fechar com chave de ouro, eles passam um óleo mineral nos ovos. Aí, é só guardar eles num lugar que fica abaixo de 45 graus Fahrenheit. Isso aí cuida bem das sujeiradas de fora, e ainda garante que tu não vai espalhar bactéria para tudo quanto é canto quando mexer com o ovo sujo. Mas não adianta nada para destruir salmonela que já tá dentro do ovo. Aí é que entra a refrigeração. Mantendo os ovos bem gelados, a maioria das salmonelas que estão lá dentro não consegue se multiplicar tanto e causar problema, pelo menos durante o tempo que o ovo dura na validade. Mesmo os ovos que não tem salmonela dentro ainda é bom manter eles na geladeira se já estão acostumados com o frio. Vincent Guiona, que entende de ovo pra caramba, diz assim: quando tu começa a gelar, tem que gelar tudo, desde a fazenda até a venda. Se tu para no meio do caminho, se os ovos estão gelados e tu bota eles num lugar quente, eles vão começar a suar. Agora, por que o povo da Europa e de outros lugares que não gelam os ovos não tá passando mal de tanto comer ovo com salmonela? Eles usam outros jeitos de controlar a salmonela e não botam os ovos na geladeira em momento nenhum. Mas, por causa do suor que pode acontecer e das variações de temperatura, eles recomendam guardar os ovos na temperatura certa, no inverno entre 19 e 21 graus Celsius e no verão entre 21 e 23 graus Celsius. Uma diferença grande é que a União Europeia proíbe os criadores de ovo de lavar os ovos. A casca do ovo já tem uma proteção natural contra a salmonela e outras sujeiras, uma parada chamada de cutícula. Essa parada começa líquida quando a galinha bota o ovo e aí seca rapidinho quando entra em contato com o ar. Lavar os ovos, mesmo que seja do jeito certo, pode tirar essa proteção natural e deixar a casca mais vulnerável a bactérias pelos poros ou rachaduras. As duas formas de acabar com as sujeiradas de fora funcionam bem, mas a lavagem precisa ser feita certinho. Se os ovos ficarem muito tempo na água suja depois de perder a cutícula, é um prato cheio para micro-organismos se multiplicarem dentro dos ovos. Por isso, a União Europeia e outros lugares acham mais seguro deixar a cutícula onde está e não lavar os ovos. Claro, sem lavar, de vez em quando pode aparecer um ovo com sujeira ou coisa do tipo, já que eles saem pelo mesmo lugar que a galinha faz cocô e nem todo ninho é uma limpeza só. Mas o fato de ter ovo sujo pode espantar cliente e as regras da União Europeia que proíbem lavar os ovos são vistas como um incentivo para os criadores cuidarem bem das suas galinhas e garantirem que os ovos sejam limpos. Mark Williams, chefão do Conselho da Indústria de Ovos da Grã-Bretanha, diz o seguinte: na Europa, a ideia é que proibir a lavagem dos ovos na verdade encoraja um manejo adequado nas fazendas. É do interesse do criador produzir ovos limpos, porque ninguém vai comprar ovos sujos. Infelizmente, nesse cenário, ainda há a possibilidade de aparecer um ovo ocasional com matéria fecal ou algo parecido. Isso também aumenta as chances de contaminação cruzada ao manusear as cascas potencialmente contaminadas, e, em seguida, tocar outros alimentos sem lavar suas mãos. No entanto, ambos esses problemas podem ser facilmente resolvidos lavando os ovos e suas mãos imediatamente antes de usá-los. Este método, não fazer nada, também economiza uma quantidade surpreendente de esforço e custo no processamento dos ovos. É também um método superior para manter os ovos o mais seguro possível em áreas onde os clientes finais nem sempre têm geladeiras, além de ajudar a minimizar o risco de contaminação dos ovos se um cliente tem uma longa viagem para a casa do supermercado, o que poderia permitir que as cascas dos ovos gelados criassem condensação, tornando mais fácil o acesso aos patógenos no interior. Portanto, a cutícula resolve o problema das fontes externas que contaminam o interior do ovo, mas como a União Europeia e outros países que não refrigeram seus ovos lidam com ovos que podem ter sido contaminados durante sua formação dentro da galinha? Eles exigem que as galinhas poedeiras de ovos sejam vacinadas contra a salmonela, entre outras regulamentações, para receberem o selo de qualidade Lion.
Como resultado, cerca de 90% dos ovos de galinha vendidos na Grã-Bretanha vêm de galinhas vacinadas, enquanto os outros 10% são provenientes de pequenos agricultores que geralmente não vendem ovos através de grandes varejistas. Então, qual método, refrigeração ou não, resulta em menos casos de intoxicação alimentar por salmonela? De acordo com Vincent Guionet, são abordagens diferentes para basicamente alcançar o mesmo resultado. Não temos grandes problemas de segurança alimentar em nenhum dos lados do Atlântico. Ambos os métodos parecem funcionar. No entanto, ao analisar os números, o método europeu parece ter uma vantagem, embora essa avaliação venha com uma ressalva. Não parece haver estudos definitivos sobre este tópico, pelo menos nenhum que eu pudesse encontrar. Em média, há aproximadamente 142 mil casos de intoxicação alimentar por salmonela relacionados a ovos nos Estados Unidos a cada ano, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso equivale a aproximadamente 1 em 2.200 pessoas sendo infectadas anualmente, com variação dependendo das circunstâncias individuais. Por outro lado, na Inglaterra e no país de Gales em 2009, houve apenas 581 casos de intoxicação alimentar por salmonela relacionada a ovos, ou cerca de 1 em 95 mil. Vale ressaltar que, antes de a Grã-Bretanha começar a vacinar suas galinhas contra a salmonela no final dos anos 1990, em resposta a um grande surto de intoxicação alimentar por salmonela causado por ovos, em 1997 houve 14.771 casos de intoxicação alimentar por salmonela relacionada a ovos na Inglaterra e no país de Gales, ou 1 em 3.700. Você pode estar se perguntando por que os Estados Unidos não exigem que os produtores de ovos vacinem suas galinhas. A principal razão é que, quando as regras iniciais sobre esse assunto foram estabelecidas, o número limitado de estudos em larga escala disponíveis indicava que a vacinação não era um método eficaz para prevenir a contaminação por salmonela dentro dos ovos. No entanto, técnicas e estudos de vacinação mais recentes produziram resultados diferentes. Portanto, e devido aos testes contínuos de contaminação por salmonela em galinheiros e ovos, um resultado positivo requer que o produtor quebre todos os ovos de um lote afetado e os pasteurize, resultando em grandes perdas financeiras. Cerca de 1/3 à metade de todos os produtores de ovos nos Estados Unidos adotaram voluntariamente a vacinação de suas galinhas. Essa adoção voluntária da vacinação também foi estimulada em resposta a um surto de intoxicação alimentar por salmonela relacionada a ovos nos Estados Unidos em 2010, que resultou no recall de 500 milhão de ovos. Para evitar tais problemas, cada vez mais produtores de ovos nos Estados Unidos estão aderindo à vacinação de galinhas. Em resumo, ambos os métodos de armazenamento de ovos, refrigeração e não refrigeração, têm seus prós e contras quando executados corretamente. No entanto, parece que o método europeu tem uma vantagem na prevenção de doenças. Então, se você tiver acesso a uma geladeira, ela oferece uma vantagem em um aspecto: os ovos armazenados fora da geladeira têm uma vida útil de cerca de 3 semanas, enquanto os mantidos em uma geladeira doméstica geralmente duram cerca de 2 meses. Com uma regulação de temperatura melhor, a vida útil pode ser ainda mais longa, tornando mais fácil para os supermercados oferecerem ovos o ano todo. Curiosamente, a produção natural de ovos costumava diminuir no inverno devido às horas de luz do dia mais curtas, levando à necessidade de armazenamento prolongado de ovos. Tradicionalmente, esse problema era resolvido mantendo os ovos a uma temperatura constante ideal, que geralmente não é encontrada em geladeiras domésticas, que são frequentemente abertas e fechadas.